E o Sérgio Moro tá todo pimpão. Agora toda segunda-feira ele não trabalha mais, ele dá uma entrevistinha. Segunda passada foi pro Roda Viva na TV Cultura. Ontem foi pro Pânico na Jovem Pan. Ele tá falando, ele tá dando entrevista, ele tá sorridente. Tem um motivo, sabia? A partir de março a coisa vai ficar bem feia para ele. Então, Sérgio Moro, fale enquanto você pode. Vou te explicar o que está acontecendo, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for sua primeira vez, eu vou pedir para você já se inscrever no canal. Ajuda a gente a bater logo esses 100 mil aí. E se você quiser contribuir com o canal, do lado de inscrever-se, tem o botão tornar-se membro, R$ 7,99. Fica a seu critério, se você quiser. Estamos combinados? Olha, o Sérgio Moro está numa felicidade extrema, né? Agora ele decidiu que ele não trabalha mais de segunda-feira. Segunda-feira ele nunca mais está em Brasília. Semana passada ele estava aqui em São Paulo, no Roda Viva, na TV Cultura. Ontem ele estava de novo em São Paulo, participando do Pânico, no horário assim, né, de meio-dia às 2 da tarde. Quer dizer, perdeu o dia, não trabalhou, mas ele não está nem aí. Ele precisa falar, ele precisa dar entrevista e ele tem que fazer isso antes de março. Antes de março, porque depois a situação vai ficar bem complicada para ele e é fácil de entender. Estão sendo decididos 2 processos do Lula que simplesmente vão devolver para o Lula os direitos políticos dele. Né? Porque pela lei da ficha limpa, o Lula hoje não tem mais os direitos políticos porque ele tem 2 condenações que já chegaram na segunda instância. O caso do triplex do Guarujá já está até na 3ª instância, que ele já foi condenado na STJ, e o caso do sítio de Atibaia, o Lula já foi condenado na 2ª instância também. Então o Lula hoje não tem seus direitos políticos, ele não pode ser candidato a nada. Mas em março tudo isso vai mudar, pelo seguinte: no caso do sítio de Atibaia, o Lula foi condenado em 2ª instância contra uma ordem do STF. Veja bem, na 1ª instância quem condenou foi a Gabriela Hart, aquela juíza do copia e cola. Ela copiou a sentença do Moro do caso do triplex, copiou e colou no caso do sítio de Atibaia. Ela nem leu o processo, ela tem erros básicos, aquele processo é uma aberração, mas ela condenou. Depois dessa condenação, o STF decidiu que todos os processos em que a defesa e a delação tiveram prazos finais para apresentar alegações finais, esse processo não é válido porque a defesa tem que falar por último. A defesa tem que saber o que está lá na delação para ela poder se defender. Então esses processos precisam voltar para antes das alegações finais, antes da condenação após 1ª instância. O TRF4 em Porto Alegre, que seria a 2ª instância, quis julgar o Lula para condenar logo. O STF falou não, não é para julgar, porque mesmo a condenação após a 1ª instância vai ser anulada aqui. Então nem faz a da 2ª instância. Eles fizeram assim mesmo, julgaram, condenaram, os 3 juízes deram exatamente o mesmo voto, exatamente a mesma pena e condenaram o Lula, contra a vontade do STF. O STF não vai aceitar porque eles já tinham falado que não era nem para ter julgado, porque o processo ia ser anulado, e eles fizeram mesmo assim a revelia do STF. Então essa condenação é certa que vai cair, porque não era nem para ter tido julgamento. O STF falou, não julgue. Eles foram lá, afrontaram o STF e julgaram. No caso do triplex do Guarujá, você tem a suspeição do Sérgio Moro. E conforme o tempo passa, fica cada vez mais evidente que ele realmente era suspeito para ter julgado. Então, por exemplo, nós tivemos nesse período todo a Vaza Jato, nós tivemos o filme Democracia em Vertigem, trazendo esse assunto todo à volta. O povo já está percebendo que o Sérgio Moro realmente agiu por interesse próprio, que ele também não seguiu o que estava no processo, porque no próprio processo diz não temos provas. Né? É o famoso não temos provas, temos apenas convicções. Lula foi condenado por atos indeterminados. Você já ouviu falar isso? Quer dizer, nem o Lula que foi condenado sabe pelo que ele foi condenado, porque a condenação diz atos indeterminados de corrupção. Não diz o que foi a condenação dele. Então o que vai acontecer? Em março vão julgar a suspeição do Sérgio Moro. E por que em março? O STF está em recesso.
e esse recesso acaba em fevereiro. Então em fevereiro já está todo mundo de volta, eles poderiam julgar em fevereiro, mas não vão fazer. Eles vão fazer em março porque tem um detalhe. Olha só, essa votação da suspeição do Sérgio Moro começou em junho. Ela já estava acontecendo na segunda turma, porque funciona assim. O STF tem 11 ministros, tá? Então tem o Dias Toffoli, que é o presidente, e tirando o presidente, tem 10. Aí nem tudo precisa os 11 votarem. Então o que eles fazem? Divide em duas turmas de 5 e pode uma turma trabalhar para cá, outra turma trabalhar para cá. Então eles conseguem andar vários processos ao mesmo tempo. Em vez de os 11 fazerem uma coisa só, 5 aqui e 5 aqui. O Lula estava sendo julgado, esse caso da suspeição, na segunda turma, que tem a Carmen Lúcia, que tem o Fachin, que tem o Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Celso de Mello. A votação começou, votaram o Fachin e a Carmen Lúcia, e os dois votaram a favor do Sérgio Moro. Então, assim, o Lula, dos 5, já estava perdendo de 2-0. Aí o Gilmar Mendes, que é esperto, pediu vistas. Pedir vistas significa o seguinte: olha, eu preciso ler esse processo direito para me inteirar antes de votar, então quando eu tiver lido, a gente vota. Desde junho, isso está com ele. Quando ele quiser, ele põe em votação de novo. Entendeu? Depende dele. Quando ele falar, tô pronto, eles terminam aquela votação. E por que ele não pôs em votação ainda? Porque ele provavelmente vai votar a favor do Lula contra o Sérgio Moro, ficaria então 2-1, e o Lewandowski também votaria a favor do Lula contra o Sérgio Moro, aí ficaria 2-2. Quem que desempataria? O Celso de Mello, que está de licença médica. O Celso de Mello vai ficar de licença médica e só volta em março, dia 19 de março. Então, provavelmente, o caso da suspeição do Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá, vai ser julgado quando o Celso de Mello estiver de volta e não em fevereiro. Porque em fevereiro já teria condição de voltar a votação, mas ia ficar 2-2. 4 votos, 2 para o Sérgio Moro e 2 para o Lula. Então eles vão esperar o Celso de Mello voltar, aí quando ele voltar, o Gilmar Mendes fala, já li, põe em votação de novo, e o que deve acontecer? Gilmar Mendes vota a favor do Lula, Lewandowski vota a favor do Lula, e o Celso de Mello, muito provavelmente, vota também a favor do Lula. Aí o Lula recupera os direitos políticos dele e acaba a festa do Sérgio Moro. Por isso que ele está dando tanta entrevista agora. Ele praticamente lançou a campanha dele para a presidência da República porque ele sabe que depois de março vai ficar muito pior. E olha como o Gilmar Mendes foi esperto, porque se ele deixa aquela votação correr, e talvez já tivesse sido decretada a suspeição do Sérgio Moro. Talvez, mas o clima era muito ruim no ano passado. Falava-se, lembra, o Lula estava preso. Falava-se assim, se o Lula for solto, o país pega fogo, o exército não vai deixar, as forças armadas vão para a rua. Pois o Lula foi solto em novembro e o que aconteceu? Nada. O Lula está aí, está dando entrevista, está vivendo normalmente, o país não pegou fogo, o exército não foi para a rua. Meio que assim, aquele clima que existia, as pessoas já estão acostumando que o Lula está livre, não tem mais o clima de o país vai pegar fogo. Veio a Vaza Jato com mais informações, veio Democracia em Vertigem mostrando, escancarando pra gente que os bastidores do golpe, os bastidores da Lava Jato, o Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar, o mundo está vendo, o mundo vai estar olhando esse julgamento. Então o clima hoje é muito mais favorável pro Lula do que já foi. Se ele tivesse votado ano passado, talvez o Lula até ganhasse. Mas o clima não era tão favorável quanto hoje. Então o Gilmar Mendes ele foi esperto, ele segurou por meses, de junho até março, 9 meses. Mas agora a situação está muito mais confortável para eles não vão sair como vilão. Praticamente o mundo está exigindo que se corrija esse erro de ter tirado o direito político do Lula, de ter tirado o Lula da eleição, porque todo mundo está vendo que a consequência disso foi eleger um extremista, um radical, uma pessoa que é contra os direitos das pessoas, dos seres humanos. Isso é um erro. Então, a partir de março, já é praticamente certo. Voltando o Celso de Mello, o Gilmar Mendes coloca em votação, porque só depende dele, quando ele quiser, ele continua a votação que já começou em junho, tá 2-0 para o Sérgio Moro. Mas o voto do Gilmar Mendes, ele mesmo já falou, o Lula merece um julgamento justo. Nós devemos ao Lula um julgamento justo.
Ele vai votar a favor do Lula, o Lewandowski vota a favor de Lula e o Celso de Mello também. Até existe a possibilidade da Carmen Lúcia mudar o voto dela. Ela que votou a favor do Sérgio Moro contra a suspeição, talvez ela até mude o voto e passe para 4-1. O Fachin, esse não muda mesmo, né? Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Esse não muda mesmo. Mas talvez até a Carmen Lúcia mude. Então a perspectiva hoje é muito melhor e o Sérgio Moro sabe. Então por isso que começou janeiro, agora ele está dando entrevista para todo mundo. Ele já está se lançando à presidência porque a partir de março a situação muda. Os radicais com certeza vão ficar mais radicais ainda defendendo o Sérgio Moro, porque esse pessoal que fala que não temos bandidos de estimação, a gente sabe que é mentira porque tem. Né? Eles se apegam em quem eles gostam e não estão nem aí se está errado ou se está certo. Indo contra o Lula é o que importa. Eles vão continuar apegados com o Sérgio Moro, mas muita gente vai abrir a visão. Muita gente vai entender o que está acontecendo, por que os processos estão sendo anulados. E o mundo vai estar assistindo a entrega do Oscar. Imagina se ainda ganha o Oscar, melhor documentário. Eu particularmente acho que não vai ganhar, porque está concorrendo com produções milionárias de Hollywood, não é um filme que tenha orçamento para isso, mas não importa. O mundo está assistindo. Caetano Veloso já denunciou para o mundo em inglês o que está naquele filme, pedindo para as pessoas assistirem. Precisava o Paulo Coelho denunciar também, né? Assiste Paulo Coelho. Se vocês puderem ir lá no Twitter dele, fala Paulo Coelho. Recomenda a Democracia em Vertigem, Paulo Coelho. Denuncia o golpe, Paulo Coelho. O mundo te ouve porque você é um dos leitores mais lidos do mundo. Certo? Então era isso. Sérgio Moro sabe que a alegria dele tem data para acabar. Por isso que ele está fazendo campanha agora. Valeu? Um grande abraço para vocês e eu já fui.